Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Você já ouviu falar na margem equatorial brasileira? Essa é uma área bem extensa nas águas oceânicas do norte do país. É exatamente nessa região que a Petrobras já começou as operações para atestar a existência de petróleo e então dar início à exploração. Acompanhe. Nos últimos anos foram descobertas e já começaram a ser exploradas reservas petrolíferas volumosas na Guiana e no Suriname, ao lado da chamada Franja Norte da América do Sul. Da mesma forma, também foram localizadas reservas importantes de petróleo do outro lado do Atlântico, na África, em Gana e na Costa do Marfim. Do ponto de vista geológico, a margem continental africana é considerada gêmea do norte da América do Sul, especificamente do Brasil. Dessa forma, estudiosos que se debruçaram sobre pesquisas recentes identificaram que a margem equatorial brasileira oferece condições semelhantes para a exploração de petróleo. A margem equatorial é a área de águas profundas e ultraprofundas que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Nessa região, destaque para a bacia sedimentar Pará-Maranhão, bem longe das águas rasas, a cerca de 300 quilômetros mar adentro. Nessa área foram identificados mais de 100 prospectos, ou seja, pontos com elevados indícios de existência de petróleo. O estudo estima algo em torno de 20 ou 30 bilhões de barris na margem equatorial, apelidada de Novo Pré-Sal, pela magnitude das reservas potenciais, e não por haver óleo debaixo de espessas camadas de sal, que não existem na região. Neste momento, a Petrobras está em plena fase exploratória da margem equatorial. A Petrobras investirá 5 bilhões de dólares em exploração de petróleo nas regiões de águas profundas e ultraprofundas para buscar novas áreas produtoras. Desses 5 bilhões de dólares, 2 bilhões estão destinados à exploração da margem equatorial brasileira. Temos ali 19 concessões exploratórias ao longo de toda a margem, distribuídas desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. E pretendemos perfurar 14 poços nos próximos 5 anos nesta vasta região. A Petrobras só pode exercer atividades de exploração após a obtenção de licenciamento ambiental para a operação. Ainda estamos em fase exploratória, que consiste em descobrir se de fato existem reservas de petróleo. No entanto, se confirmada a existência de petróleo comercial nessas áreas, a fase posterior de desenvolvimento da produção irá se traduzir em mais empregos, arrecadação e desenvolvimento das economias regionais. Bem, nós acabamos de ver que vários estudos já indicaram haver reservas volumosas de petróleo nas águas profundas e ultraprofundas da margem equatorial. Vimos também que, caso a Petrobras identifique as reservas potenciais apontadas nesses levantamentos, a bacia sedimentar Pará-Maranhão e a bacia de Barreirinhas irão atrair investimentos e desenvolvimento para o Estado. Um dos estudos mais recentes e contundentes foi conduzido por pesquisadores maranhenses. E é sobre isso que vamos conversar aqui com nossos convidados. Nós temos aqui as ilustres presenças de José Reinaldo Tavares, atual secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, e o Allan Kardec, presidente da Gasmar e um dos autores deste estudo. Os dois aqui já são nossos convidados habituais, porque não podemos estar sempre chamando com frequência aqui as mentes mais brilhantes do Maranhão, né? Recentemente eu tive a oportunidade, a convite da FIEMA, de acompanhar os dois até uma visita até a Petrobras, onde a Petrobras expôs esse trabalho que está sendo feito e que de fato vai ser iniciada a operação em campo a partir do próximo ano. José Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui, boa noite. É um prazer, Arthur, voltar aqui para conversar um pouco sobre o Maranhão. Nós ficamos extremamente surpreendidos com o avanço da Petrobras na margem equatorial. Eu, sinceramente, quando fui, eu achava que
estaríamos mais distantes da época, da hora de começar. A exploração. E acabamos recebendo, foi uma encomenda para abrir o porto para 8 navios de suprimento. De forma que foi assim, um negócio muito bom, mesmo porque a Petrobras nos recebeu com um grupo grande, e o doutor Mário Carminati, né, que é o diretor de exploração e de pesquisa, né, da Petrobras, um homem extremamente experiente, um dos maiores técnicos do Brasil, e ele mesmo fez a apresentação e mostrou que a Petrobras acredita demais, já tem estudos para mostrar que ali é um investimento que tem muito retorno. E no momento em que o pré-sal já começa a diminuir a sua produção, e a margem equatorial vai ser, na verdade, o grande lençol de exploração, a grande área de exploração de petróleo que o Brasil vai ter no futuro. Professor Dr. Alain, você, apesar de estar na Gasmar agora nesse momento, você foi um dos autores, né, junto com o seu Carmona e mais a TGS, né, Sim. sobre as potencialidades dessa área exploratória e vem trabalhando há muito tempo dentro da universidade, a gente acompanhou seus esforços, né? Parece que a vitória veio antes do esperado, né, Alain? É aquilo que o nosso querido, eu chamo governador Zé Reinaldo, né? Foi nosso e continua nosso chefe, falou sobre a margem equatorial. Ela vai, como aqui todos já sabem, vão do Amapá ao Rio Grande do Norte. Aí vai Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Ela tem aquilo que se chama de bacias sedimentares. O Brasil, quando explora, ele explora em pedaços, que são chamados bacias sedimentares. E essa margem equatorial são 5 bacias. Dessas 5 bacias, 2 são no Maranhão, que são a bacia do Pará-Maranhão e a bacia de Barreirinhas. Elas têm características geológicas diferentes? Porque Não, a geologia, eu não sou geólogo, mas a geologia que os geólogos falam, né, vamos supor aqui que é essa margem equatorial, que ela vem do Amapá para o Rio Grande do Norte, é a mesma. Muito parecida, inclusive, com a margem do pré-sal. Por quê? Porque esse litoral do Brasil, ele era todo há 150 milhões de anos junto com a África. Então, ali tem muito óleo. Por quê? Porque é uma característica geológica que se suspeita que vem desde a Guiana, Suriname. Que já está comprovada a existência de óleo lá. Tem bilhões. A Guiana já tem 11 bilhões de barris de petróleo de reserva aprovada, o Suriname 1 bilhão, do outro lado do oceano, aí vai Gana, Costa do Marfim, Libéria, todos são bilhões de barris. E, obviamente, o investimento da Petrobras é de 2 bilhões de dólares. Então, maior até que o que estava inicialmente previsto, né? No início do ano eles anunciaram que seria 1,5 bilhão, eles aumentaram em poucos meses 500 milhões de dólares. Isso quer dizer que o investimento é alto e o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ter aquilo que nós chamamos no estudo, que você falou, de um novo pré-sal. Novo pré-sal pelo volume de reservas, é muito grande. O nosso estudo, por exemplo, aqui só em uma das bacias, a gente estimou de 20 a 30 bilhões de barris de petróleo. É muita coisa, é mais da metade de um pré-sal. Doutor Zé Reinaldo, dentro das suas funções, dentro do governo, o que uma notícia dessa significa? Significa o futuro, Arthur. Significa que o Maranhão é um estado pobre, né? Mas ele não tem reservas financeiras para promover o seu próprio desenvolvimento. A descoberta de um grande lençol de petróleo significa royalty, significa investimento de toda a ordem, até uma base grande de suprimentos. Isso tudo vai gerar muito emprego, muito investimento aqui no Maranhão. E nós precisamos criar um fundo soberano
Esse fundo soberano seria um fundo de investimento estatal que ele se capitalizaria com recursos do royalties do petróleo, principalmente. Tem 2 fundos no Brasil, um no Espírito Santo, outro no Rio de Janeiro. Todos 2 são financiados pelo petróleo. É uma fonte segura de um fundo monumental, gigantesco, que nós poderemos estar aqui, somado a outras maneiras de também financiar o fundo, como crédito carbono e também o gás de folhelho, que a bacia do Parnaíba, sem dúvida nenhuma, contém. De forma que para nós é o limiar assim, de um futuro muito próspero para o Maranhão, que pode financiar não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, corrigindo os grandes problemas que nós temos aqui, que fazem crescer uma desigualdade enorme. Desigualdade quer dizer o quê? Perda de produtividade. E nós precisamos ter alta produtividade e temos que incorporar essa metade da população maranhense no sistema produtivo para que aumente o nosso potencial de crescimento. De forma que é uma coisa fantástica o que poderá acontecer com o pré-sal, sem o sal aqui da nossa região da margem equatorial. Esse tema do Fundo Soberano é bastante interessante, porque nós temos já, como o Dr. Zé Reinaldo falou, já no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e a sensação que a população, de maneira tem, que esses estados não estão utilizando da forma para gerar desenvolvimento esses fundos, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar mais sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. A gente volta já.